Cerca de 6 milhões de contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano vão acertar as contas com o Leão. É que a Receita Federal liberou a consulta ao primeiro dos 5 lotes de restituição 2025 deste ano, o maior da história em número de contribuintes e em valor. Ao todo, os contribuintes vão receber 11 bilhões de reais. Todo o valor vai para contribuintes com prioridade no reembolso. O pagamento vai ser feito dia 30 de maio na conta ou na chave Pix do tipo CPF informado na declaração do imposto de renda. A gente preparou uma tela com os números do Leão. Vamos conferir para ver como é que estão aqui, quais são as perspectivas. Eu vou ler para vocês aqui. Como é que está aí? Quais são? Imposto de Renda 2025, expectativa, 46,2 milhões de declarações, alta de 3,2 milhões em comparação a 2024, uma diferença bem grande aí. Até essa sexta, ou hoje, dia 23, 30 milhões já declararam. 47,9% das declarações enviadas foram feitas por meio da modalidade pré-preenchida, que é aquela bem mais fácil de fazer, né? Que a pessoa mesmo consegue já dar encaminhamento sem precisar conseguir ali um contador, alguém pagar, ela já consegue fazer praticamente sozinha, ou muitas pessoas até fazem sozinha. A primeira restituição completa 6,257 milhões de declarações. Aí nós temos 11 bilhões, alta de 1,5 milhão em comparação com o ano anterior, que foi 2024. E a partir de hoje, o contribuinte que ainda não declarou o imposto de renda só vai ter uma semana. Gente, é uma semaninha. O prazo final é dia 30 de maio, sexta-feira que vem, e a gente faz um alerta para não deixar você se perder aí e deixar as coisas para a última hora. Por isso, nós vamos conversar agora com o professor de Ciências Contábeis do IBMEC, que é o Paulo Machado. Professor, apesar da simplificação que vem sendo feita, ainda assim muita gente deixa para fazer a declaração correndo no final do prazo, né? Boa noite, e acaba se complicando muitas vezes, né? Exato. Prazer, André. Prazer conversar com vocês aqui. Sim, é uma característica, né? A gente deixar para apresentar a declaração no último momento, o que é o pior a pior das estratégias, né? O ideal é, de fato, ir se preparando ao longo do ano para evitar qualquer tipo de correria e erros aí na apresentação da declaração do imposto de renda, né, André? Pois é, e a gente tem que ficar muito atento, afinal de contas, são muitas restrições para quem não faz a declaração do imposto de renda. A pessoa pode ter até o CPF cancelado, não pode fazer viagem, né, título de eleitor suspenso. Então tem que ficar atento, é uma semaninha só, a cara do leão, a gente está mostrando. É isso, é isso. Toda vez que você vai ver no seu salário lá, tá lá, a mordida do leão, e chega essa hora, tem que fazer a declaração, né, professor? Exatamente. Principalmente se você teve essa mordida, mais obrigatório ainda fazer a declaração, porque senão você pode sofrer as punições por não entregar a declaração, né? Ou seja, você pode já ter que arcar com multas aí, mesmo tendo pago, mesmo tendo antecipado o imposto de renda, você pode ter que arcar com essas multas, né? Então, realmente se preparar, tem ainda essa semana, se preparar para essas entregas. Eu queria fazer algumas perguntas mesmo, que vão surgindo aí nessa reta final, né? E aí a primeira delas é em relação a quem é CLT, né, trabalha ali no regime de carteira assinada, mas, por exemplo, é também microempreendedor individual, tem ali um CNPJ aberto para fazer, de repente, outros trabalhos, enfim. Essa pessoa, né, precisa não só declarar as informações relacionadas ali aos ganhos CLT, mas também relacionada aos ganhos de microempreendedor individual, ou são declarações separadas e uma não tem que estar na outra, digamos assim?
Não, são ambas as informações, né? A apuração, a tributação da renda no Brasil, ela contempla qualquer tipo de fonte de renda que você tenha. Então, se eu tenho duas fontes de renda, eu tenho que necessariamente apresentar essas duas fontes de renda a, na declaração de ajuste anual, né, na declaração de imposto de renda. Isso não significa que você não vai ter ali algum tipo de isenção, algum tipo de redução para não tributação dessa renda, mas a necessidade de informar com certeza. Agora, professor, falando... Perdão, André. Você ia fazer outra pergunta? Só mais uma para não esquecer? Vai lá. Professor, a minha outra pergunta é em relação a quem fez financiamento de casa ou de carro, né? Como que fica essa informação, essas informações na declaração de imposto de renda? Perfeito. Na questão do carro, ela vai ter que declarar esse veículo, né, o valor por qual valor que foi adquirido aquele veículo, ao mesmo tempo vai ter que declarar aquela dívida lá na ficha de dívidas, aquele financiamento. No caso da casa financiada, o contribuinte ele vai ter que declarar o bem, o imóvel adquirido com financiamento e a medida do pagamento da amortização desse financiamento, ele vai aumentando o valor daquele financiamento. Então, os juros compõem o custo de aquisição na declaração de ajuste anual. Então, no caso do veículo, eu faço duas apresentações, né? Uma do meu bem e uma da dívida. No caso de imóvel adquirido financiado, eu vou só declarar o bem e o quanto eu pago a cada ano por aquele bem. As prestações vão se acumulando ao longo até a quitação do imóvel. Professor, agora uma dúvida que sempre tem também, tem muita gente que, por exemplo, tem ali o salário que ela recebe no determinado banco, mas ela prefere usar outro banco. Aí faz aquela portabilidade, passa o salário dela, CLT no caso, para um outro banco. O banco sempre fornece ali os rendimentos, as movimentações ao longo do ano, a empresa fornece a lista de faturamentos, quanto ela pagou para aquela pessoa. Quem tem essas contas, que muitas vezes nem são usadas, elas são usadas apenas para transferir o dinheiro para outra, ela tem que pegar também aquele extrato anual ali para fins de declaração de imposto de renda, ou ela pode deixar esse banco falando, esse aqui não tem problema porque eu não mexi nada? Se de fato ela não teve nenhuma movimentação naquele banco, ele só foi um intermediário, não existe a necessidade. Eu só preciso declarar, ter aquele informe de rendimento do banco e apresentar as informações se eu tenho saldo em conta bancária, em conta corrente, aplicações financeiras, que aí eu tenho que declarar não só o saldo que ficou no final do ano, em 31 de dezembro de 2024, bem como os rendimentos, se foi um rendimento isento, se foi um rendimento sujeito a uma tributação definitiva. Então, para aqueles bancos que somente teve essa movimentação sem deixar um saldo ou aplicação financeira, não há necessidade, André, de ser apresentado. Claro, se no meio do ano você teve algum tipo de aplicação nesse banco que teve rendimentos e retenção na fonte, essa informação é necessária na declaração do imposto de renda. Vou passar a bola para Larissa mais uma vez, mas antes eu quero te fazer mais uma pergunta aqui sobre os chamados bens não declarados, porque às vezes a pessoa tem ali um terreno e não declarou esse bem. É um risco grande que ela corre aí também de bens não declarados, né? Há pouco tempo atrás a Receita Federal falou sobre isso, se a pessoa tem algum bem e não está declarando esse bem, ela naturalmente corre algum risco, né?
Sim, é obrigatório apresentar todos os seus bens na declaração de ajuste anual. Quando a gente pega a declaração, a gente tem a relação dos bens do ano anterior à declaração e do ano atual da declaração. Essa apresentação mostra a evolução patrimonial do contribuinte. Então, o artigo 43 do Código Tributário, ele fala que o imposto de renda vai ter como fato gerador, vai incidir em qualquer tipo de provento, de qualquer riqueza. Então, se eu tenho um aumento desses bens, né, uma evolução patrimonial de um ano para o outro, que não é compatível com a renda declarada, isso é uma possibilidade, é sinal de que houve uma omissão de receita. Então, quando eu deixo de declarar esses bens, lá na frente, quando eu vender aquele bem, eu posso ser questionado por essa evolução patrimonial não declarada. Então, é muito importante relacionar, sim, todos os seus bens para evitar qualquer tipo de problema futuro, viu, André? Professor, agora sobre 2 pontos. Primeiro, a questão de resgate de investimentos, né? Hoje em dia é muito comum, de repente, a pessoa faz um investimento ali no Tesouro Direto, aí, passado algum tempo, ela pode resgatar aquele valor. Existe um valor mínimo para que seja declarado no imposto de renda, ou qualquer valor de resgate precisa constar lá na declaração? E já emendando nessa pergunta, se eu tinha um valor na poupança, né, e aí resolvi retirar tudo ali, tive uma emergência, retirei aquele valor da poupança, também existe algum valor mínimo, ou qualquer valor que foi retirado também precisa ser declarado? Então, esses resgates, seja de tesouro direto, um CDB, poupança, eles precisam serem declarados, né? Principalmente se essa informação já vem de anos anteriores. Eu preciso informar para a Receita Federal que houve aquele resgate. E uma característica da nossa legislação é que, na pessoa física, a tributação do imposto de renda segue o que a gente chama de regime de caixa, ou seja, quando eu tenho acesso a esse dinheiro, é que eu tenho que levar a tributação. Então, se eu fiz um resgate, seja desse Tesouro Direto, seja do CDB, necessariamente eu auferi um ganho, esse ganho foi tributado às alíquotas do imposto de renda sobre aplicação financeira, e essa informação tem que constar lá na declaração de imposto de renda, dependendo do tipo de investimento, vai ser um rendimento isento ou uma retenção na fonte daquela aplicação. Então, eu preciso sim apresentar isso. Poupanças até R$ 50.000 têm o rendimento isento, mas isso não significa que eu não tenha que declarar isso. Inclusive, a falta dessas informações é um dos principais erros que os contribuintes cometem na apresentação das suas declarações de imposto de renda. Esse é o principal erro constatado aí pela Receita Federal em relação ao imposto de renda. Então, realmente tem que tomar cuidado, pegar todos os extratos, ver a movimentação do ano, ver em qual ficha deve ser declarada, se de rendimentos isentos ou de tributação definitiva. Isso é realmente importante, Larissa. Professor, eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Nossa, a gente já está caminhando para o final aqui, mas antes, tem muita gente com dúvidas sobre declaração de criptomoedas. Como é que funciona isso? Vamos explicar para essas pessoas, que no universo aí tem gente que recebe, a gente está falando de banco, de salário e tudo. Criptomoedas, como é que funciona isso na declaração de renda? Já é preciso declarar quem tem criptomoeda, não?
Sim, as pessoas que têm criptomoedas, elas precisam declarar por quanto elas adquiriram essas criptomoedas, né? Se eu comprei lá Bitcoin, R$ 1.000 de Bitcoin, eu preciso declarar esses R$ 1.000 na declaração de bens lá, na declaração de ajuste anual, na declaração de imposto de renda, e quando eu faço a venda dessas criptomoedas, se eu tive uma venda superior a R$ 35.000 mês, eu tenho que, inclusive, fazer uma outra declaração da Receita Federal de ganho de capital e levar esse ganho de capital à tributação de 15%, de 15% até 22,5%. Então, os ativos, né, essas criptomoedas, elas precisam sim ser declaradas, e se eu faço movimentações com elas, faço vendas delas acima de R$ 35.000, eu tenho que ficar atento a esse recolhimento pelo ganho de capital com esses ativos, né, com essas criptomoedas. André. Muito obrigado, professor de Ciências Contábeis do IBMEC, Paulo Machado, por conversar com a gente aqui no Tempo News. Muito obrigado, André. Eu estou sempre à disposição. Abraço.